Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 12 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. E atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor no dia imediato à imponente instituição. Constituía-se um movimentado centro de serviços de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós, empunhavam reduzidos rolos de substância somente ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente: as entidades, sob nossos olhos, são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas em formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral.
Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos em breve em um dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras, referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia a colegas dele para que não me faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Por meio de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam em vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço da reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal
procedendo das zonas francamente inferiores, indaguei: e aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir a pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase, ponderando: compreendemos. Se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob a minha análise. Semelhava-se aquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo das eminências tenar e hipótenar, até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. Do exame de superfície, passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina,
que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, à maneira de pequenos rios de luz, destacando-se a expressão, a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias axilares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, no qual o foco brilhante adquiriria expressão mais intensa para atenuar-se depois no grande ciático. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente de mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a colaboração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise, a região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento de sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se ao conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Muito bem, pessoal. Estamos aqui para continuar o estudo da parte do capítulo 12 que trataremos nesse encontro, nesse programa. Na semana anterior, nós observamos o início desse capítulo 12 com a leitura da Renata e com os nossos comentários. E hoje nós vamos dar continuidade. No encontro anterior, nós observamos Alexandre acompanhado pelo André Luiz, que são interrompidos pelo Herculano, um espírito de categoria elevada, que pede ao Alexandre para que esse interfira na reencarnação de Segismundo. Isto porque Segismundo é conhecido tanto do Herculano quanto do Alexandre. Para que nós possamos nos situar adequadamente, nós vamos perceber que o Segismundo, em encarnação anterior, fora amigo do Adelino e em seguida ele conheceu a noiva do Adelino, a Raquel. Ele acaba se apaixonando pela Raquel e elimina o Adelino em mais um dos processos passionais que tanto existem, já existiram e existem terra fora, por toda a história da humanidade. Passar do tempo,
o Segismundo e a Raquel também desencarnam, passam um período de grande perturbação, até que eles são resgatados e depois são esclarecidos e assumem um compromisso de retornar à Terra, e assim retornam. Adelino e Raquel, eles se encontram, se casam, e como havia sido planejado no mundo espiritual, o Segismundo voltaria como filho dos dois. Observem bem como funciona a justiça divina. O Segismundo seria recebido pelo Adelino e pela Raquel. Pelo Adelino, ao qual ele eliminara, e pela Raquel, pela qual ele havia se apaixonado. Isso foi combinado no mundo espiritual. Acontece que quando se aproxima o momento da reencarnação, o Adelino inconscientemente se lembra do Segismundo como algoz. Observem bem, ele não tem a consciência plena de que o Segismundo fora seu assassino em vida anterior, e nem que ele estava se aproximando para o reencarne, mas ele pressente a aproximação de alguma coisa que lhe insatisfaz. E ele então, inconscientemente, forma uma barreira para que o Segismundo não se aproxime. Olhem como funciona as questões de consciência, do inconsciente, a percepção de tudo que nos cerca. O Adelino, embora não saiba que o Segismundo reencarnará em sua família, e também não se lembre de que o Segismundo fora seu algoz em vida anterior, e também não se lembra que no mundo espiritual eles já juntaram os três, Segismundo, Raquel e Adelino, e concordaram em organizar esse núcleo familiar. Ele ainda sente a presença de alguma coisa que o incomoda na condição de um inimigo, e portanto ele cria obstáculos para a reencarnação do Segismundo. O Alexandre aceita esse propósito de ajudar nesse processo reencarnatório, e aceita também a presença do André Luiz para que o André Luiz possa aprender e ser útil nesse processo. Contudo, o Alexandre requer que, antes de tudo, o André Luiz conheça um pouco melhor a respeito dos processos de planejamento reencarnatório. E como sabemos, estão eles em nosso lar, e lá existe um departamento específico para cuidar da reencarnação. E então, no dia seguinte, está o Alexandre acompanhado pelo André Luiz no prédio que se destina a receber as atividades dos espíritos dedicados ao planejamento reencarnatório. O André Luiz observa um fluxo intenso de espíritos, alguns transportando algo que se assemelha a pergaminhos brancos. É a referência que o André Luiz tem. Pergaminhos brancos. Então o Alexandre esclarece que esses espíritos que estão transitando em frente a esse departamento de reencarnação são espíritos que estão ajudando de alguma forma em processos reencarnatórios e estão participando de reuniões cujo objetivo é auxiliar os amigos que vão reencarnar na constituição orgânica, na organização dos corpos desses amigos que irão reencarnar. Aqueles rolos brancos, o material que eles transportam, são mapas de formas orgânicas. Observem bem, são mapas, provavelmente de cromossomos, mapas genéticos, em que alguns estão ali naquele departamento buscando auxiliar companheiros e companheiras que irão reencarnar para que eles recebam corpos mais aptos a desenvolverem suas atividades e seus compromissos. Ora, aí o André Luiz se espanta. Mas não existe a hereditariedade? A lei da hereditariedade não é um imperativo orgânico? E o Alexandre esclarece, sim, de fato. A lei da hereditariedade é muito importante. Mas em alguns casos, a depender do merecimento do espírito que irá reencarnar, é possível alguém interceder para que a forma, ou seja, o organismo que o indivíduo receberá para reencarnar, esteja em condições mais adequadas para que ele possa cumprir sua missão. Isso, pessoal, para alguns pode parecer favoritismo. Ora, por que alguns espíritos receberiam corpos melhores do que outros? A resposta é muito simples. Porque fizeram por merecer. Porque em algum momento de seus desenvolvimentos espirituais, eles adquiriram merecimento suficiente
para que possam receber um organismo mais adequado a cumprir suas missões. Vamos imaginar o caso do Divaldo Franco, que é conhecido de todos nós no movimento espírita. A voz do Divaldo Franco é uma voz qualificada, capacitada para que ele transmita sua missão. Tem boa potência vocal, boa dicção, que, aliado ao conhecimento do Divaldo Franco, transforma suas palestras em eventos, tanto para o público espírita quanto para o público não espírita. É claro que, para que o Divaldo Franco cumpra sua missão de divulgador de questões não só do espiritismo, como focadas para o desenvolvimento moral da humanidade, que ele tivesse boa voz, boa capacidade, boa dicção, conhecimento, inteligência para organizar esse conhecimento mentalmente. Não se sabe de nenhum irmão ou nenhum parente do Divaldo Franco que tenha essas capacidades. Há de se convir, então, que, obedecendo às normas da hereditariedade comum, é bem provável que o Divaldo Franco não receberia essas qualificações para que pudesse melhor cumprir sua missão. E tivesse uma voz comum ou uma dicção não tão boa, e assim tornaria muito difícil que ele cumprisse sua missão. Então é muito provável que ele tenha recebido auxílio para que, na composição genética de seu organismo, ou seja, que o espermatozoide que fecundasse o óvulo trouxesse contribuição para que, com o óvulo, formasse um organismo geneticamente favorável para que ele cumprisse a sua missão. Não há favorecimento, há merecimento. Caminhando então pelo departamento, o Alexandre apresenta para o André Luiz o Josino, e seria o Josino então o responsável por acompanhar o André Luiz naquele departamento que trata de planejamento reencarnatório e esclarecesse o André Luiz sobre diversos assuntos que poderiam ser úteis para que o André Luiz entendesse de maneira mais clara como funciona o processo de reencarnação, particularmente do Segismundo, que é o que será visto nesse capítulo. E enquanto o Alexandre e o Josino estão conversando, o André Luiz percebe duas enormes estátuas, vamos dizer assim, estátuas, figuras, representando o corpo masculino de um lado e o feminino de outro, com características bem detalhadas, com o que ele diz, uma perfeição anatômica, que provavelmente lembraria até mesmo as famosas estátuas da Grécia clássica, que representavam o corpo com todas as suas minúcias, beirando a perfeição. Mas pelo que podemos perceber, pelo transcorrer da leitura, não é uma estátua sólida como o eram as estátuas gregas que representavam os corpos humanos, mas sim translúcidas, luminosas, de tal forma que, observando, o André Luiz conseguia ver as particularidades, fosse dos nervos, das artérias, dos vasos sanguíneos, da musculatura. E diante do espanto do André Luiz, porque estava presenciando a manifestação de um corpo físico, um modelo de um corpo físico no mundo espiritual, então o Alexandre e o Josino esclarecem para ele que o corpo humano era essencialmente um meio para que o espírito conseguisse se manifestar no mundo físico. Daí a importância do corpo humano como um intermediário para que o espírito, esquecido de seu passado, pudesse interagir com os seus iguais e o mundo que os rodeia, adquirindo experiência, experimentando, evoluindo, reparando o mal que tenha feito. Então daí a importância do corpo humano, adequado para que o espírito possa manifestar todas as suas capacidades, limitadas, é claro, pela limitação do organismo físico, em proveito de sua própria evolução. Em determinado instante, o Josino fala uma coisa muito interessante. Eu vou ler, relembrando. O corpo físico, na crosta planetária, representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Observemos, diante dessa informação, a condição do Josino, porque ele afirma aqui claramente de que ele auxiliou
na evolução orgânica dos corpos humanos, que estão em contínuo aperfeiçoamento. E nós vamos descobrir como, na medida em que a leitura desse capítulo for se aprofundando, e nós perceberemos como é que espíritos da ordem de Josino conseguem colaborar com a melhoria do corpo humano, para que ele possa ser um instrumento melhorado para nós espíritos. Mas vejam bem, não é a melhoria de um corpo humano já reencarnado, mas é a melhoria do corpo humano que vai sendo perceptível com o passar dos anos, dos milênios. Vai se podendo observar como os corpos melhoraram. E basta para que nós concluamos isso de maneira muito clara quando vemos os primeiros humanos que se tem notícia, ou os primeiros antepassados dos humanos, os australopitecos, o homem de Neandertal, enfim, todas as formas orgânicas que de alguma forma antecederam os corpos de hoje, eram bastante diferentes do que somos hoje. Não só pela aparência, mas também pela constituição interna. Observem como o auxílio de espíritos da classe de Josino interferem na evolução orgânica, para que os corpos melhorem de tal forma que possam receber espíritos cada vez melhores, que receberão corpos melhores e, portanto, poderão manifestar-se mais integralmente. É claro, para que os bons observadores já perceberam que essa melhoria só poderia acontecer a nível genético, pois que no gene está um modelo para que as formas se constituam, se organizem, se apresentem. Em determinada altura, o André Luiz pergunta: ora, e centros como esse aqui de nosso lar? E centros como esse aqui de nosso lar, voltados para a reencarnação, existem em todas as colônias espirituais? Ou seja, em outras colônias, existem centros que se dedicam à reencarnação? E o Alexandre então esclarece que sim, que em todas as regiões espirituais que estão destinadas a processos de reencarnação, existem centros ou então trabalhadores espirituais que auxiliam nos processos de reencarnação. Então é como se nós fizéssemos uma comparação com uma pessoa que vai reencarnar, uma mulher que vai dar à luz. Ela pode dar à luz no meio da rua, auxiliada por populares, em uma viatura dos bombeiros ou da polícia, em um hospital modesto com algumas limitações, ou num avançadíssimo centro hospitalar. É óbvio que o atendimento à mãe e à criança ou ao recém-nascido será diferente em qualquer uma dessas ocasiões. Assim fica mais fácil compreendermos que também retorno para a Terra dará condições distintas, apresentará condições distintas para que esse espírito reencarne. Ora, espíritos que estão muito próximos da Terra, em processos de reencarnação, contarão com trabalhadores espirituais que auxiliam no trabalho de reencarnação. E espíritos que se encontram em colônias espirituais elevadas contarão com outro trabalho especializado nos processos de reencarnação. E, no final das contas, os dois se reencarnam. Muito bem, pessoal, concluímos o estudo de hoje. Acompanhe-nos no próximo programa, onde daremos continuidade ao entendimento das questões voltadas para a reencarnação, na medida em que o André Luiz e o Alexandre apresentarem-nos o caso do Segismundo. Conto com vocês. Até lá. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá.